Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, de onde você estiver acompanhando a gente aqui no terceiro Seminário Nacional sobre Estresse, Saúde, Ambiente e Trabalho. E a gente vai ter um tema agora muito importante, porque as pessoas falam muito de doenças degenerativas, né, que tem a ver com a saúde mental, com o cérebro. E para abordar esse tema, a gente vai ter a professora doutora Alessandra Conceição Camacho. Ela é doutora em enfermagem pela Escola Ananelli da UFRJ, professora também da nossa escola de enfermagem aqui da UF. Professora, muito obrigado pela sua participação e a gente vai ter esse tema agora importante falando do ambiente saudável para a saúde da pessoa com doença de Alzheimer. Obrigado, professora, pela participação. Obrigada, Jorge. É um prazer estar aqui com vocês no terceiro Seminário Nacional sobre Estresse, Saúde e Trabalho, CNESAT, onde há o eixo central que trata, né, sobre o ambiente, saúde e trabalho. Quando me foi dada a incumbência de falar sobre a questão do ambiente, né, a importância do ambiente saudável para a saúde da pessoa com doença de Alzheimer, foi um processo de resgate bem grande, onde eu fiz algumas análises quando eu trabalhava numa unidade de referência, numa outra instituição de ensino aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, muito do que eu vou falar aqui para vocês é um pouquinho da minha experiência, da minha vivência sobre a importância, né, de um ambiente saudável, visando a saúde, visando o bem-estar e a qualidade de vida da pessoa, né, do idoso com doença de Alzheimer. Então, muito do que eu vou propor aqui, muito do que eu vou falar, vai gerar algumas reflexões cotidianas, às vezes que foi vivenciado por algum familiar nosso, por algum parente nosso, por algum vizinho, né, por algum conhecido, por algum amigo. E é sempre importante a gente ter um olhar diferenciado para essas pessoas, um olhar atento, um olhar empático, um olhar bem carinhoso, porque quando a gente fala sobre doença de Alzheimer, a gente está tratando de um tipo de demência que tem, em termos estatísticos, tem maior quantidade em termos populacionais no mundo inteiro e também no Brasil. Mas vamos, para que a gente possa compreender o contexto, né, eu tracei alguns objetivos relevantes para que a gente possa compreender todo o contexto que eu vou abordar. Primeiro, eu vou estar apresentando a importância desse ambiente saudável para a saúde da pessoa com doença de Alzheimer, identificando alguns aspectos que são cruciais para um ambiente saudável, né? Sempre direcionado ao idoso, à pessoa que tem doença de Alzheimer. É óbvio que, na grande maioria, nós falamos em idoso com doença de Alzheimer, né, com algum tipo de demência, porque existe uma prevalência, um quantitativo de pessoas que são acometidas por essa enfermidade. É óbvio que a doença de Alzheimer ela não é exclusiva de uma determinada faixa etária, né, ela acomete outras faixas etárias também, mas num quantitativo bem menor, em detrimento da terceira idade, tá? Eu já tive na minha experiência profissional pessoas com 56 anos, com 40, até com 42 anos, que apresentou a doença de Alzheimer, mas de uma forma, em termos de quantitativo, a doença de Alzheimer é muito maior em idosos, né? Mas, aprofundando, né, a questão da doença de Alzheimer, é preciso que a gente entenda o que é a doença de Alzheimer antes que a gente aborde o seu contexto, o ambiente em si. Porque quando a gente fala de ambiente, a gente está falando de um ambiente que é direcionado não somente à pessoa que tem a doença de Alzheimer, mas também para os cuidadores, para a família, para as pessoas que vão vivenciar esse processo, né? Então, quando eu falo em doença de Alzheimer, eu estou dizendo que ele é um transtorno neurodegenerativo progressivo, processual, que óbvio, né? Ele tem um processo na sua ocorrência e ele vai se manifestar com a deterioração cognitiva, né? E da memória, capacidade de aprendizado dessa pessoa, né? E esse comprometimento progressivo, ele vai exercendo algumas dificuldades cotidianas nas atividades de vida diária,
onde a pessoa vai começar a apresentar uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais, em que a gente acaba vendo alguns esquecimentos, algumas ansiedades sendo apresentada pela pessoa, e ela não está fazendo isso de propósito, né? Essa deterioração cognitiva, ela vai acontecendo de maneira processual e não é algo feito de maneira intencional. É importante que a família, né, os amigos, tenham essa consciência, tenham essa conscientização, né? Essa doença, ela se instala quando o processamento de certas proteínas do sistema nervoso central, ela começa a dar errado. A gente fala assim de uma maneira bem grotesca, né? Mas ela começa a ser produzida de uma maneira errada, em que a gente chama essas proteínas de proteína tal e a proteína beta-amiloide, né? E, infelizmente, uma vez que elas são processadas de maneira equivocada, errada no cérebro, né, elas começam a ficar fragmentadas, mal cortadas, e se tornam tóxicas dentro dos neurônios e nos espaços entre os neurônios. E, obviamente, para quem dá academia, vai entender que quando a gente fala que essas proteínas elas se fazem presentes no cérebro, né, ela acaba prejudicando a comunicação entre os neurônios, né, que a gente chama de sinapse nervosa, né? E como consequência dessa toxicidade, ocorre uma perda progressiva desses neurônios, né, em determinadas regiões do cérebro, que na doença de Alzheimer é mais específico no córtex cerebral, né? E em termos reais, cotidianos, como é que acontece, né? A pessoa começa a ter dificuldade de se comunicar, que envolve essencialmente a questão da linguagem, ela começa a ter dificuldade num raciocínio cotidiano, que seria simples, numa simples continha que poderia ser feita, na memória, se lembrar onde fica determinados objetos, ou até mesmo dificuldade para retornar para a sua residência, reconhecimento de alguns estímulos que para a gente são sensoriais, normais, né? Como, por exemplo, a luz acendeu, ao mesmo tempo eu liguei uma TV, e aí fica o som da TV. Esses são alguns estímulos sensoriais muito comuns no nosso cotidiano e que acabam, numa pessoa que tem um estágio da doença de Alzheimer, isso acaba se gerando algumas dificuldades no vivenciar no ambiente dessa pessoa. E também envolve algumas dificuldades no pensamento abstrato, né? Bom, dito isso, eu trago para que os profissionais da área da saúde também atentem para a agenda de prioridade de pesquisa do Ministério da Saúde, porque falar de doença de Alzheimer, falar de demência, né, falar da questão do ambiente envolve como um todo, não somente o ambiente onde esse idoso vive, mas também o ambiente onde vive a família, onde vive o profissional cuidador ou os profissionais que vão estar atuando. E aí a gente precisa atentar para o eixo 12 de saúde do idoso e em que é relevante nessa agenda de prioridades atentar para os seus subeixos, né? Em que sempre algumas regiões do nosso país, alguns estados, municípios, precisam traçar um perfil epidemiológico das demências dessas pessoas no nosso país. É importante que se faça continuamente a análise dos fatores de risco e proteção associados às demências, para que sejam feitas continuamente elaboradas de acordo com a necessidade populacional das políticas públicas direcionadas a essas pessoas, o levantamento de metodologias inovadoras, participativas e resolutivas de educação em saúde para as pessoas idosas, para as pessoas com algum tipo de demência e com Alzheimer. É importante também a avaliação do impacto das práticas de educação em saúde com pessoas idosas na atenção básica, e isso envolve também os familiares, os cuidadores, as pessoas que são próximas. A análise da gestão e das práticas das equipes no cuidado das especificidades em saúde da pessoa idosa, que se envolve particularidades, singularidades que são analisadas de acordo com o perfil regional e até mesmo situacional de cada família, principalmente no que tange sobre o ambiente,
né? E análise do acesso, da qualidade e da resolutividade do cuidado da saúde das pessoas idosas na rede de atenção à saúde. Isso é importante, porque se eu tenho uma situação de um idoso com doença de Alzheimer, que é um tipo de demência, cada realidade é uma realidade diferenciada que precisa ser analisada e pensada em termos de pesquisa para que isso possa projetar numa qualificação cada vez mais aprimorada dos profissionais que vão estar assistindo essas pessoas. Bom, vamos então fazer uma breve contextualização da sua relevância no Brasil, porque eu estou falando aqui de ambiente, eu estou falando de algumas questões, mas no Brasil, gente, a doença de Alzheimer ela afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Bem, logo, né, no cotidiano, as suas famílias, os seus cuidadores, todas as pessoas que são próximas, amigos, né, e que se preocupam com essas pessoas. Só no Brasil, tá? Nós já temos 1,5 milhão de pessoas, na sua maioria idosos, a partir dos 65 anos de idade com Alzheimer. Tá? E já existem algumas projeções bem importantes de alguns pesquisadores, principalmente da Universidade Federal de Pelotas, que afirma que daqui a 30 anos nós teremos já 4 milhões de brasileiros com essa enfermidade. Então, existe uma preocupação e um direcionamento para que haja uma conscientização cada vez maior, porque a doença de Alzheimer ela é a condição mais comum que causa demência. Em cada 6 pessoas, né, em cada 10 pessoas, me perdoem, a cada 10 pessoas, 6 estão com um diagnóstico provável da doença de Alzheimer. Né? E é importante deixar claro que a doença de Alzheimer ela é um tipo de demência, existem outras demências. Mas ela é a mais preocupante porque ela tem um quantitativo maior, ela acomete em termos de Brasil, né, quiçá no mundo, um quantitativo maior de pessoas com essa enfermidade. Então, vamos então levar em consideração, entrando no cerne da nossa questão, que é a proposição do terceiro Seminário Nacional sobre Estresse, Saúde e Trabalho, né, levando em consideração o seu eixo central, que é o ambiente, saúde e trabalho, né, é importante nós falarmos sobre alguns aspectos relevantes do ambiente na doença de Alzheimer, né, que envolve algumas ações direcionadas ao ambiente que tem se mostrado eficaz e principalmente na importância do engajamento do idoso em algumas ocupações significativas quando ele está no seu estágio inicial da doença. E essa intervenção ela é importante porque quando é realizada a análise do ambiente físico e social dessa pessoa com doença de Alzheimer, é importante analisar o contexto que a pessoa vive, toda a rotina que ela vive, para que seja preservado a maior quantidade de atividades que a pessoa tem capacidade de executar. E todo esse planejamento, todas essas intervenções, elas são realizadas levando em consideração a funcionalidade do paciente e a qualidade de vida, porque a ideia é justamente preservar aquelas capacidades funcionais que a pessoa consegue executar. Então, a modificação do ambiente e algumas ações educativas promovem a melhoria, sim, da qualidade de vida. Então, todas essas ações, todos esses aspectos são levados em consideração, porque justamente envolve o planejamento que vai ser realizado e analisado continuamente junto com os cuidadores e com os familiares, para que eles se conscientizem da situação que se apresenta. Tá? E isso é um trabalho de formiguinha, né? Eu costumo dizer que é um trabalho de formiguinha porque é preciso a cooperação e a compreensão, né? E muita paciência, porque a pessoa que está apresentando essa enfermidade, ela não está fazendo isso de forma proposital, né? É importante a gente deixar claro que vocês podem me perguntar assim, Alessandra, claro que não faz de propósito, mas tem alguns, eu já vivenciei algumas situações com familiares em que o familiar ele tinha dificuldade de compreender, né? Ele chegava
na nossa unidade, dizendo que o idoso estava fazendo de propósito. Na realidade, ele não estava fazendo, né? Então, é um trabalho de engajamento por parte da equipe multidisciplinar, de orientação e de conscientização por parte da família, dos cuidadores, do que está de fato acontecendo. Mas ainda, né, sobre um ambiente benéfico para as pessoas com doença de Alzheimer, que é o cerne da nossa palestra de hoje, né, existe a importância de você promover um ambiente. Quando a gente fala um ambiente benéfico, a gente está se referindo a um ambiente seguro, né? E aí é preciso prestar muita atenção na forma como eu vou organizar esse ambiente dentro da minha residência, porque eu tenho que tomar algumas medidas de segurança, que podem ser colocados, por exemplo, algumas sinalizações, como lembretes de segurança, por exemplo, lembrar de desligar o fogão, né? Ou pode ser instalado alguns temporizadores nos fornos ou nos equipamentos elétricos para evitar que haja algum contratempo nesse sentido ou algum acidente, né? Isso se a família tem, obviamente, condições. Na impossibilidade mas o idoso ainda tem preservado alguma capacidade, faz a atividade, desenvolve a atividade com supervisão de alguém, de algum cuidador, de algum familiar, para que seja promovido um ambiente seguro, né? Uma outra questão muito importante é a questão de perceber alguns utensílios que eram usados de uma maneira muito tranquila no nosso cotidiano, e a gente até usa, né? Como as chaves do carro, as chaves de casa, né? A chave que a gente entra dentro da nossa residência. A gente tem que ter muito cuidado quando você começa a ter essa pessoa com dificuldade para reconhecer determinados ambientes ou se localizar no tempo e espaço. Por exemplo, começa a esquecer aonde está a chave, começa a esquecer, não lembra mais como se liga o carro, ou até consegue dirigir o carro, vai para um determinado lugar e não consegue retornar, né? Ou, às vezes, até pior, começa a se evadir, sai de casa, deambulando, andando, né? E não consegue voltar, se perde, né? Tem dificuldade, às vezes, de dizer aonde mora, porque às vezes não lembra. Então, esse cuidado ele é muito importante, né? Cuidado, às vezes você se vê nessa situação e é preciso ter esse cuidado. Às vezes você tem que, de fato, esconder a chave do carro, esconder, colocar no lugar seguro a chave de casa para evitar uma situação, uma prevenção até mesmo de algum acidente, evitar que às vezes o idoso seja atropelado porque não reconheceu o semáforo, que tinha que parar, e o semáforo estava aberto, e aí veio a ser atropelado. Isso tudo você ajuda a prevenir situações errantes, né? Situações de evasão. Se esse ato errante de evasão ele é um problema, é útil colocar uma pulseira ou um colar de identificação se a família tem como conseguir na unidade de saúde que faz esse acompanhamento. Na impossibilidade se faz, infelizmente, a gente às vezes tem que recomendar que se esconda a chave do veículo, se esconda a chave do carro para evitar um tipo de situação alarmante que envolve a segurança. Por exemplo, nós já tivemos uma situação com um determinado paciente que ele teve essa evasão, a esposa esqueceu a chave da porta, deixou na porta, e ele, de uma maneira muito comum, saiu, né? E quando ela se deu conta, porque ela estava no quarto, quando ela voltou para a sala, ele não estava. Né? E aí ela começou a ficar desesperada, porque ela foi procurá-lo no prédio, falou com o porteiro, comunicou aos filhos, né, que o marido havia se evadido, ela não estava conseguindo achá-la, e ela era tão idosa quanto, né? E aí a gente começou a fazer algumas recomendações para ela e para os filhos de possíveis locais, né? Começamos a recomendar que andasse nas escadas do prédio, que fosse no comércio próximo aonde eles residiam, e graças a Deus, nessas recomendações que a gente fez, ele foi localizado num supermercado em frente ao prédio que eles residiam. Graças a Deus não aconteceu nada com ele, e ele, na realidade, foi até uma situação
apesar de séria, é engraçada, porque na realidade ele estava no supermercado em frente à residência dele, tentando fazer compras e tentando convencer ao gerente do supermercado que ele podia levar as compras para casa e que estava tudo certo. E, na realidade, depois a família, quando localizou, conversou com o gerente, explicou a situação, que na realidade ele queria levar as compras, mas ele não estava lembrando do dinheiro que era necessário para pagar as compras, né? E foi uma situação séria de evasão, de uma situação errante, que poderia ter resultado num problema muito sério, num acidente, mas graças a Deus teve um resultado positivo. Então, essas pequenas medidas de segurança são importantes para evitar problemas maiores, tá? Uma outra questão também muito importante que envolve um ambiente benéfico é a questão do envolvimento da família, né? As pessoas com demência, elas se envolvem melhor, né? Elas têm vamos dizer assim, quando elas são bem recebidas, né? Elas têm uma receptividade melhor no ambiente familiar, né? E aí a gente, num diálogo sempre contínuo com a família, a gente sempre tende a recomendar à família que evite mudanças bruscas, né? Ou de cidade, ou de casa, ou se for realizada alguma modificação na reorganização dos móveis, que seja feita com muito cuidado, porque isso pode gerar situações perturbadoras. Então, é sempre importante manter essa organização dentro da residência para que também fique muito mais fácil para a localização de objetos cotidianos, para que esse idoso, né, essa pessoa se mantenha útil, se mantenha com as suas atividades dentro da sua residência da melhor forma possível. E aí a gente também entra no mérito de um ambiente estável. Quando a gente fala num ambiente estável, a gente também reforça sobre a importância de estabelecer uma rotina regular, por exemplo, para tomar um banho, para comer, dormir, e dentre outras atividades que podem proporcionar uma sensação de estabilidade às pessoas com demência, ou seja, são atividades organizadas, programadas, que remetem à organização de uma rotina que favorece o desempenho dessa pessoa. Ela consegue fazer de uma maneira organizada a atividade de tomar banho, depois a atividade de comer. E até mesmo o processo de dormir também tem que ser organizado e propício, sem muitos estímulos, né? Quando você faz essa organização, você está promovendo um ambiente benéfico, seguro, estável. Uma outra questão também que a gente considera importante que é justamente algumas sistemáticas para ajudar na orientação da pessoa idosa quando é possível. Quando ele consegue fazer a localização de um calendário para ver que dia é hoje, isso é um tipo de estímulo, um relógio com números grandes, porque ele consegue enxergar melhor. Aquele radinho que ele tinha contato, né, e que ele gosta de escutar algumas notícias num volume agradável, ou às vezes com umas músicas que ele gosta também, ou que ela gosta também, são benéficos. Isso é um estímulo importante na memória musical, né, seja rádio, seja a antiga vitrola, né, que toca uma música que era da época. Isso ajuda a fazer alguns estímulos importantes, ativando, por exemplo, no caso da música, a memória musical, ativando algumas atividades que a pessoa fazia e faz muito bem. Então, você acaba propiciando um ambiente bem benéfico, seguro. Salas bem iluminadas, uma luz noturna pode ajudar nessa orientação no desempenho das atividades. Além disso, os membros da família, os cuidadores, enfim, as pessoas que são responsáveis por esse cuidado, devem fazer comentários frequentes que lembrem as pessoas com demência de onde elas estão e o que acontece. Por que isso é importante? Porque você acaba estimulando o diálogo, estimulando a capacidade da pessoa de se comunicar. Eu tenho no caso, vou citar um exemplo da minha avó.
mas ela não tinha demência do tipo Alzheimer, ela tinha uma demência vascular por anos e anos, que ela desenvolveu por anos e anos com uma pressão elevada que ela tinha, né? E ela veio a desenvolver, mas ela tinha uma capacidade muito interessante para realizar as suas atividades de vida diária. E era muito interessante que ela dialogava com a gente, só que ela pegava e às vezes repetia, ela não percebia que ela repetia um assunto. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu chegava e ela falava assim: Oi, Alessandra, como está? Você está bem? Eu falei: Estou bem. Ah, e a sua mãe, está tudo bem? Eu falei: minha mãe está bem. Aí ela se virava e falava assim: e o seu irmão, no caso, meu irmão mais novo, né? Eu falava: ele está bem, está na faculdade. Aí passava um tempinho, ela ficava entretida com outras coisas, daqui a pouco ela voltava e falava assim para mim: Alessandra, e aí, tá tudo bem? Eu falava: tá tudo bem. Aí ela de novo perguntava: e a sua mãe, tá tudo bem? Aí eu: não, minha mãe tá bem, minha mãe tá fazendo. Ou seja, ela fazia as mesmas perguntas. E ela, rotineiramente, ela fazia às vezes 3, 4 vezes a mesma pergunta. Isso envolvia uma paciência, né? Porque também era a maneira que ela tinha de dialogar e ela não percebia que ela estava fazendo a mesma pergunta, né? Quando ela começou a apresentar esse tipo de comportamento, isso gerou um certo desconforto, porque ela morava na casa da minha tia, irmã da minha mãe, e convivia com os meus primos. Na época, isso gerou um certo desconforto e estranhamento, porque achavam que ela estava fazendo de propósito. Não foi bem assim, né? Foi preciso uma conscientização e um processo de compreensão. E aí, quando se entendeu que isso era importante, dialogar com ela, mesmo que ela repetisse, ela não fazia isso muitas vezes, a família começou a entender que era preciso se comunicar e estimular as atividades com ela, porque isso favorecia um ambiente benéfico para ela, um ambiente social benéfico para ela. E ela conversava conosco normalmente. Tinha alguns esquecimentos, fazia as atividades dela dentro daquilo que estava preservado, mas havia já uma conscientização, uma compreensão por parte da família, nossa família, do que estava acontecendo. E essa conscientização ela é muito importante, porque envolve a importância da manutenção do ambiente social, a importância da manutenção da comunicação dentro daquilo que está preservado. E a família, o cuidador, os amigos entram como coparticipantes nesse processo de estímulo. Algumas medidas de segurança e apoio são muito importantes, né? Como eu já falei anteriormente, sine qua non, é importantíssimo manter e criar um ambiente seguro e de apoio. É sempre útil, é sempre importante, tá? Para você evitar algum acidente, alguma mudança de comportamento desnecessário. Geralmente, esse ambiente ele precisa ser iluminado, alegre, sem muita bagunça, seguro, estável e projetado de tal forma que ajude no processo de orientação do ambiente, na localização das coisas, na realização das atividades de maneira sequencial e planejada. Né? E alguns estímulos, como rádio, televisão, eles são úteis, mas eles devem ser evitados de maneira excessiva. Né? De que maneira? Evitar um rádio muito alto, evitar uma televisão muito alta, e de maneira que esses programas, principalmente de televisão, não tenham uma programação muito agressiva, porque nós temos, às vezes, situações que são relatadas pelos familiares de idosos que têm dificuldade de compreender que o programa, né, uma novela, um filme que está acontecendo na TV, ele é uma história de ficção, né? E, às vezes, o idoso, ele por não compreender, ter dificuldade cognitiva para compreender que aquilo não está acontecendo dentro do ambiente dele, é apenas uma história, né? Às vezes ele fica confuso, ele acha que às vezes tem uma discussão, uma situação agressiva, né? Uma briga que está acontecendo na televisão, e ele acha que está acontecendo no próprio ambiente. Então, a família tem que ter muito cuidado quando promove alguns desses estímulos, tá? Para que não ocorra, às vezes, um ato agressivo ou uma agitação desnecessária por causa de uma programação
que foi colocada de maneira que não houve uma compreensão por parte do idoso diante da história que está acontecendo na TV. E aí, é claro, também evitar que esses utensílios fiquem com um som muito elevado, né? Se há uma preservação cognitiva em entender que por parte do idoso com Alzheimer, entender que o que está acontecendo no rádio, o que está acontecendo na TV é algo de entretenimento e o idoso consegue entender, está ótimo, mas sempre evitar programações agressivas que venham a deixar a pessoa confusa e agitada, tá? Eu estou falando isso porque quando eu trabalhava com esse tipo de clientela, nós tínhamos um paciente que estava com Alzheimer, ele era policial, né? E ele era policial aposentado, né? E ele, às vezes, tinha alguns comportamentos agressivos quando via na TV alguns filmes de polícia, alguns filmes que tinham tiros, alguma coisa assim bem agitada, e às vezes ele agia como se estivesse atuando como policial. Então, a gente tem que ter algum cuidado quando promove algum tipo de programação nesse sentido, para verificar qual é a capacidade cognitiva da pessoa e como ela vai receber esse estímulo, tá? Isso não é bobagem, tá? Outra medida de segurança e apoio é a importância da estrutura e a rotina que ajudam as pessoas com doença de Alzheimer a ficarem orientadas, né? Isso ajuda na obtenção de uma sensação de segurança e estabilidade, né? Então, a gente sempre reforça isso com a família, né? Com a família, com o cuidador. Qualquer alteração no ambiente, rotina ou cuidadores deve ser explicada para as pessoas de forma clara e simples. Se ela consegue compreender, ótimo. Então, vamos acompanhando como essa alteração aconteceu para que não ocorram equívocos, tá? E é importante também o planejamento seguindo uma rotina diária de tarefas programadas, né? E de forma sequencial, evitando que esses estímulos estejam acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que faço, às vezes, algumas tarefas ao mesmo tempo. Eu chego em casa, eu ligo a TV, acendo a luz, vou na cozinha, às vezes estou iniciando para fazer uma refeição, mas às vezes estão esses estímulos acontecendo ao mesmo tempo. No caso de uma pessoa com doença de Alzheimer, com algum tipo de demência, essa rotina tem que ser realizada através de tarefas e de maneira sequencial, evitando que esses estímulos aconteçam ao mesmo tempo. Então, se a pessoa vai tomar banho, estimular a escolha correta da roupa, estimular a execução desse banho, se ele consegue fazer de maneira adequada, né? E a higienização adequada sob supervisão, se for necessário, em alguns momentos é necessário sim, e fazer a supervisão para que a pessoa coloque a roupa também de maneira adequada, né? Quando parte, por exemplo, para a próxima etapa de uma outra atividade que envolve comer, né? Também que isso seja feito de maneira sequencial, de acordo com as etapas dentro do que está preservado. E assim vai sucessivamente, tá? Então, seguir uma rotina regular na hora de dormir, por exemplo, pode ajudar a pessoa, né? Evitando, por exemplo, esse processo da rotina, evitando a ingestão de bebidas estimulantes, alimentos estimulantes, principalmente na hora de dormir, evitando estímulos que façam a pessoa acordar, porque aí depois é uma dificuldade para voltar a dormir. Né? Às vezes existe também uma dificuldade no reconhecimento de que está no período noturno, se está no período diurno, existe às vezes uma confusão de tempo e espaço. E a gente precisa estabelecer essa rotina para que haja uma tranquilidade sequencial na realização dessas atividades. Então, atividades programadas de maneira regular ajudam as pessoas a se sentirem independentes e necessárias
e aí a concentração da sua atenção nessas tarefas, elas se tornam prazerosas e úteis, eles conseguem executar de maneira sequencial e tranquila, né? Ou seja, você está promovendo aquelas atividades que vão ser desempenhadas de maneira segura, tranquila e sequencial, né? Você está evitando que ocorram vários estímulos ao mesmo tempo, né? E aí essas atividades, elas precisam incluir atividades físicas, dentro do que é permitido, e mentais, né? Com estímulos que promovam a capacidade mental dessa pessoa. Memória musical, alguma atividade que a pessoa fazia e que está preservada, tudo isso é importante. E essas atividades, elas devem ser divididas em pequenas partes, como eu já falei, de maneira sequencial e simplificada, tá? E sempre compartilhada com a equipe multidisciplinar que faz esse acompanhamento, por parte da família. A família precisa compartilhar se ocorreu alguma piora, porque aí a equipe ela vai fazer um novo planejamento para continuar tentando promover a estimulação da melhor forma possível, tá? Dentro promovendo a qualidade de vida e dando continuidade à importância da realização dessas tarefas, dessas atividades, para que elas sejam prazerosas e não venham a dificultar, né? Promover uma agitação desnecessária por parte da pessoa. Por que esses cuidados eles são necessários? Porque, diante de algumas situações agitadas ou desorganizadas que acontecem, pode haver uma tendência à confusão mental, uma agitação, uma angústia, porque às vezes o idoso não está entendendo o que está acontecendo e ele fica agitado, ou às vezes começa a ter dificuldade para encontrar as palavras e verbalizar o que está sentindo. Então, o oferecimento de um ambiente adequado é uma forma de minimizar os sintomas e favorece a qualidade de vida do paciente que convive com essa condição. Então, o que eu quero dizer é que são pequenos cuidados que eu tenho com esse ambiente como um todo, seja um ambiente físico, social, até mesmo psicológico. Eu tenho um cuidado na oferta desse ambiente, da maneira como eu vou oferecer, porque isso promove o bem-estar a pessoa que tem doença de Alzheimer e promove, inclusive, bem-estar à família, porque a família se sente bem, porque está promovendo um ambiente seguro, né? Um ambiente seguro e eficaz, se preocupando com a qualidade de vida. Então, a organização desse ambiente, ela tem como objetivo de inibir ou controlar as manifestações de sintomas comportamentais que eu mencionei, que podem ser de agitação e ansiedade, delírios e alucinações desnecessárias, inadequações sociais, comportamentais, que às vezes pode acontecer. Então, a gente precisa estar muito atento. Esse ambiente ele tem que ser tranquilo, com situações previsíveis, sequenciais, como eu falei para vocês, evitando características que possam ser interpretadas como ameaçadoras ao paciente. Tá? Eu já até citei alguns exemplos para vocês, né, daquele idoso que foi policial, do outro idoso que se evadiu, que foi errante, né, foi parar no supermercado em frente à residência dele. São situações difíceis para a pessoa, para o idoso, né, para a pessoa com doença de Alzheimer que está vivenciando isso, e difícil também para a família e para o cuidador, tá? Então, quando você tem essa preocupação, você está, de uma certa forma, sim, promovendo o bem-estar. Então, é aconselhável ainda utilizar tom de voz ameno, evitar gritar, né? Evitar confrontos e conflitos desnecessários, repetitivos e duradouros, diminuir e evitar barulhos e ruídos, amenizar esses estímulos luminosos muito intensos, ou seja, deixar um ambiente claro, limpo e organizado, estabelecendo uma rotina estável e simplificada, sequencial, tá? Evitar que esses estímulos aconteçam
de forma desnecessária ao mesmo tempo. Não, para esse tipo de cliente, ele precisa de rotina e atividades mais simplificadas, para que a execução dessas atividades sejam realizadas de maneira adequada e certa. E você está promovendo a qualidade, você está mantendo a qualidade de vida da pessoa e mantendo ela ativa. Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos cotidianos do ambiente físico e social. Então, diante de mais nada, educação e saúde para a família, programas de treinamento ao cuidador, conscientização da família, conscientização de amigos, pessoas que participam do cotidiano da pessoa, do idoso com doença de Alzheimer, né? Essas modificações do ambiente, seja ela físico ou social, ocorrem quando há necessidade de reduzir as demandas cognitivas, justamente como eu falei anteriormente, para otimizar o sucesso na realização dessas atividades, né? Então, eu vou citar o exemplo que eu falei, né? As gavetas da cozinha podem ser etiquetadas para ajudar na localização de alguns utensílios, como garfo, colher, né? Que é um ambiente físico, ou os familiares podem dar dicas se comunicando com o idoso para otimizar e ajudar na localização dos objetos, no ambiente social, e aí vai se comunicando, vai conversando, vai fazendo a supervisão, e ele vai executando de maneira sequencial, organizada. Simplificações das etapas das atividades, como eu falei, estruturação de rotinas e sequências de hábitos, né? Vai resultar, assim, numa participação maior, né, na tarefa, né? E aí você está promovendo um senso de competência, de participação, ele vai se sentir, o idoso ele vai se sentir apto, né? Feliz, né? Satisfeito, porque está começando tá fazendo as atividades, está conseguindo dar conta dentro daquilo que é previsto, né? E se acrescem a isso a retirada dos chamados distratores, né? Que eu falei já anteriormente, televisão ligada, ambiente barulhento, evitar volume muito alto de rádio, som da TV muito elevado, organização do espaço, tudo isso, se for evitar a modificação do ambiente, porque a ideia é promover o engajamento, promover com que a pessoa participe mais nas atividades do ambiente. E você tomando esse cuidado, você está evitando um ambiente distrator, um ambiente que pode ser considerado nocivo e desnecessário para o idoso. Então, sugere-se um cuidado em não modificar drasticamente o ambiente de modo a não causar confusão ou agitação, tá? Pacientes, aí eu vou citar também, porque existe essa parcela da população que reside em instituição de longa permanência, né? Então, tem algumas dessas instituições que, para ajudar na localização, né, na participação maior, né, coloca algumas fotos nas portas dos quartos, né? Como uma estratégia para o paciente se orientar no tempo e no espaço. Isso diminui a ansiedade e a agitação e torna ele mais ativo. São algumas estratégias que são usadas que favorecem muito o desempenho de algumas atividades no cotidiano. Então, é sempre importante que o profissional de saúde, né, a equipe multidisciplinar, analise o ambiente físico e social de modo a identificar o que já existe nesses âmbitos e que possa ser aproveitado. Ou, se necessário, reestruturar, né, o que precisa ser criado, reestruturado, para que o desempenho das atividades sejam favorecidos. Então, você está buscando promover por um tempo prolongado, a autonomia, a independência durante a realização dessas atividades, que são, sim, significativas e fazem, sim, toda a diferença. Eu estou dando um depoimento profissional, tá, gente? Fazem, sim, essa reestruturação, essa preocupação com o ambiente, né? Sim, um fator que diminui o estresse da família, diminui o estresse do próprio idoso e favorece um ambiente propício para o cotidiano dessas pessoas, né?
Tudo isso que eu estou falando, né, quando me foi recomendado, né, essa palestra, né, eu procurei fazer um pouco desses slides, dessa apresentação, de uma maneira com uma linguagem bem simplificada, para que tanto um profissional de saúde possa assisti-lo e vai compreender os termos que eu estou utilizando, mas também uma pessoa que esteja numa situação comum, né, cotidiana com esse idoso, possa também visualizar e compreender a melhor forma de lidar com essa situação, promovendo um ambiente seguro, um ambiente acolhedor para o seu parente, para o seu amigo que está passando por uma situação da doença de Alzheimer, né? Com a evolução da doença de Alzheimer. Então, conforme essa doença ela vai evoluindo, né, com certeza vai ser necessário um replanejamento, tá? Então, é sempre bom o diálogo do cuidador, da família com a equipe multidisciplinar, porque esse ambiente ele vai sofrer ajustes nas atividades, nos horários e frequências, havendo necessidade conforme as situações elas vão acontecendo. Eu coloquei aqui que existem já tecnologias assistivas para a cognição que favorecem as condições socio-relacional, né, do idoso. Mas aí eu estou apenas citando porque algumas dessas tecnologias exigem que a pessoa tenha uma condição socioeconômica favorável, e nem sempre isso é possível. Nós, hoje em dia, temos algumas tecnologias que envolvem inteligência artificial que ajuda o idoso ou o familiar na identificação de alguns objetos, na localização, na data, na hora, né? Mas é preciso que a pessoa tenha condição para obter, né? Ou que haja alguma política pública assistiva que possa fornecer. Isso, na nossa realidade, ainda é algo, vamos dizer assim, que é futuro, vamos assim dizer, né? Mas já existem essas tecnologias assistivas para essas pessoas que acabam auxiliando bastante nas atividades de vida diária, mas na grande maioria, a equipe multidisciplinar ela trabalha muito com as chamadas estratégias educacionais, né? Estratégias educacionais com a família, com os amigos, com os cuidadores e até mesmo com o idoso, quando ele tem preservado alguns aspectos das suas atividades de vida diária, ele consegue fazer a execução dessas atividades. Então, toda a estratégia ela é feita no sentido para promover a autonomia desse idoso da melhor forma possível, para que ele possa ser bem-sucedido na interação social, na interação com seu ambiente físico, e que ele tenha, vamos dizer assim, um bem-estar e melhor qualidade de vida. Então, todo o cuidado que é feito no sentido de se preocupar para a promoção da autonomia da melhor forma possível. Tá? Aqui eu coloquei algumas referências, tá? Do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, né? Eu tenho também algumas referências que eu mesma produzo. Eu tenho um projeto de extensão que fala sobre doença de Alzheimer e outros tipos de demência, né? Que nós temos um site chamado Cuidados Alzheimer, nós temos um blog que ajuda bastante as pessoas no Brasil inteiro, e já temos até algumas pessoas de outros países que também entram em contato conosco. E nós estamos aí promovendo a educação para a saúde, ajudando da melhor forma possível, e eu me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida que seja suscitada, e agradecendo a oportunidade de fazer essa palestra, de colocar um pouquinho da minha experiência, de compartilhar conhecimento, e me colocando à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, pode colocar no futuro aí alguma pergunta que eu estarei respondendo prontamente. Eu agradeço e um forte abraço para vocês, agradeço o convite e vamos nos mantendo conectados e sempre ampliando o conhecimento, porque isso é o melhor que a gente faz. Obrigada.